Muito boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer bastante a presença de todos aí em mais uma live exclusiva da RB Investimentos. Meu nome é Gabriel Tamashiro, faço parte da área de produtos da RB. Hoje, para falar de fundos de crédito privado, contamos com a ilustre presença do Ulisses Neme, CEO da Sparta Investimentos, e também com Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Só salientar que, caso vocês tenham qualquer tipo de pergunta, por favor, utilizem a ferramenta de Q&A que encontra-se na parte de baixo aí do vídeo. Na medida do possível, a gente vai repassar a pergunta para o convidado. Ulisses, novamente obrigado pela presença. Poderia fazer uma breve introdução aí de quem que é o Ulisses Neme, sua trajetória no mercado financeiro e dar um overview sobre a Sparta? Tá bom. Obrigado, Gabriel. Queria agradecer a RB pelo convite, né, pela uma oportunidade de estar aqui falando direto com vocês sobre o que está acontecendo no mundo do crédito privado, né? A Sparta é uma gestora independente, hoje a gente está com cerca de 4 bi sob gestão. Nosso foco é o crédito privado high grade, né? Então são aquelas empresas de melhor qualidade, né, de risco mais baixo. Mas eu vou falar de crédito aqui de maneira geral. Tá? E se falar um pouquinho de mim, eu sou engenheiro formado no ITA, tenho mestrado na GV em Economia. Comecei trabalhando no Santander na parte de gestão de fundos, depois na tesouraria, mesa proprietária e tal, e desde 2007 eu estou no Sparta. E lá meu foco sempre foi nas partes mais de controle, etc., mas eu sempre participei bem ativamente da parte de gestão dos comitês todos, né? Então, acompanho bem de perto aí toda essa parte de crédito, de tudo. Espero poder responder todas as dúvidas que vocês venham a ter ou queiram perguntar, os assuntos para a gente discutir aqui. Acho que é isso, né, Gabriel? Boa, bacana. Ulisses, já vou começar aí com uma provocação aí para você. A gente viu aí uma dificuldade dos fundos, não dificuldade, mas em si de certa forma, uma crise no final do ano passado, começando em outubro, lá onde os fundos não performaram tão bem. E também agora, aí, esse mês de março, aí, foi um mês de enorme desafio para a indústria de crédito privado como um todo. E minha pergunta é o seguinte, é o fim aí dos fundos de crédito privado? Você acha que é o fim? Com certeza não, né? Vamos lá. No mundo inteiro, né, o segmento de renda fixa de crédito privado, né, que são principalmente os corporate bonds, né, é bastante relevante, né, e você tem assim, uma demanda enorme, até porque tipo, é difícil pensar no investidor que tem 100% em outros tipos de investimento muito mais arrojados e não na renda fixa, né. Mas você tem razão, né, a gente passou por, no semestre passado a gente já passou um ambiente bastante desafiador, né? E a gente tem passado o outro agora. E eu acho que tem um ponto em comum nos dois, é que assim, a gente não está falando de inadimplência de empresa, então não é exatamente uma crise de crédito, pelo menos nesse mundo high grade, tá? Então a gente, no semestre passado, o que aconteceu é que a gente vinha ali de anos de uma demanda bem forte por crédito privado, né? Então assim, fundos captando bastante, os investidores de maneira geral migrando de alternativas bem menos rentáveis, principalmente em bancos ou em investimentos mais conservadores e fazendo alocações no crédito privado. Teve bastante fundo D0, né, que particularmente não sou muito fã, acho que estruturalmente um negócio meio complicado, mas teve muito fundo com alta liquidez de crédito privado, captaram bastante, isso foi comprimindo, né, os spreads de crédito, né, então aquele efeito mola, né, como se tivesse uma molinha comprimido, e esse era o spread de crédito, né? E aí depois do meio do ano passado, quando o BC sinalizou ali a queda da Selic, né, abaixo daquele patamar de 6, e veio até o 6,25, veio para o patamar de 4,25, a gente teve uma demanda caindo, né, no crédito privado, né? E isso foi o estopim, ele foi o trigger para realmente ter uma reprecificação, né? Então eu particularmente considero que foi um movimento saudável, né? É como se soltasse aquela molinha, né, do spread de crédito e ele voltasse para um patamar saudável que efetivamente representava uma remuneração adequada pelo risco de crédito, né? Então foi isso que aconteceu. Óbvio que a parte negativa disso é que alguns fundos tiveram uma performance mais fraca, isso obviamente
frustra aí as expectativas de muitos dos investidores, né? Em especial, a gente tinha ali no semestre passado os fundos de debêntures incentivadas que tiveram uma abertura de spreads de crédito bastante relevantes, né? Então eles tiveram até desempenhos, retornos mensais negativos no ano passado, e obviamente, como você não teve perdas definitivas, como não teve inadimplência, na verdade você ficou com um carrego muito mais alto para o fundo, né? Então a gente vinha bem, né? Tanto que os fundos voltaram a performar e de uma maneira, de novo, acho que muito mais saudável agora no começo do ano, mas o que não estava no radar de ninguém, acho que não tinha como prever, é um fator completamente exógeno, foi a pandemia, né? E a pandemia ela é um problema de saúde, mas que tem graves implicações do ponto de vista econômico, principalmente na forma como a gente escolhe ou como a gente precisa, na verdade, combater os efeitos dessa pandemia, né? Então, a questão do isolamento social, a questão das rupturas, né, dos impactos econômicos, elas são bastante fortes. E a gente tem visto na mídia, de maneira geral, aí bastante notícia sobre crise de crédito, né? Não só aqui no Brasil, mas no exterior também, né? No exterior, acho que quando fala de crise de crédito, acho que, na verdade, o pessoal fala de alguns setores específicos, né? E tem uma realidade também bastante diferente lá fora, porque você teve mais de 10 anos seguidos de juros praticamente zero, então era muito fácil para as empresas se alavancarem. Muitas empresas que não deveriam se alavancar e se alavancaram bastante, porque o custo de se alavancar era razoavelmente barato, os juros estavam muito baixos. Então, realmente, você tem um mercado estruturalmente mais alavancado. Aqui no Brasil, ao que me consta, a gente não vem de um cenário de juros baixos, a gente nunca teve, na verdade, aqui. Então, sempre foi assim, um desafio para as empresas efetivamente se alavancarem, aqui principalmente falando das grandes empresas, porque o custo era razoavelmente proibitivo. E aqui a gente também veio de um cenário diferente, né? A gente teve crise em 2015, 2016, teve recessão forte, que é o 10% do PIB em termos reais. A gente teve depois greve dos caminhoneiros, teve aí os episódios fatídicos aí, o Joesley Day, etc. Então, assim, a gente teve nossos percalços aqui no Brasil, mas, assim, a gente não tinha estruturalmente empresas muito alavancadas. Agora que o juro estava ficando baixo, agora a gente estava chegando no começo do ciclo econômico, e de repente vem essa surpresa de fora, né? Então, assim, quando as empresas, quando a mídia principalmente fala assim de crise de crédito aqui no Brasil, eu acho que ela existe, ela é real de fato, mas assim, para alguns segmentos, né? Então, que tipo de empresa que ela é afetada, né? Empresas pequenas, médias empresas de maneira geral, que normalmente têm musculatura financeira mais fraca, não estamos falando alguns setores específicos, turismo, companhias aéreas, todo esse ecossistema, eu acho que isso, assim, é uma trombada bem forte, bem relevante de frente. Então, realmente, esses setores sofrem muito, profissionais autônomos, pessoas de maneira geral, eventualmente aumenta desemprego, etc. Então, a gente vai ter uma série de desarranjos que, sim, pode criar alguns problemas de crédito, mas, assim, quando a gente foca especificamente no mundo high grade, então, o mundo das empresas que acessam o mercado de capitais, né, que fazem parte dos fundos de crédito privado que a gente vê por aí, não só os da Sparta, mas os nossos pares também. Quando a gente está falando desse tipo de empresas, setores regulados, então, principalmente ali quando a gente fala de debêntures incentivados, por exemplo, muita coisa de energia elétrica, saneamento, etc., que são provavelmente muito pouco afetados, se são afetados, em termos de qualidade de crédito, né? Então, nesse momento, a gente está, em relação ao high grade, bastante confortável, principalmente com o que a gente tem em carteira, né? Que não tem, que a gente costuma não ter muitas coisas cíclicas, né? Então, assim, por outro lado, sim, estamos passando por um chacoalhão nas cotas, né? Então, assim, não tem dúvida que gera um desconforto e, principalmente, é um potencial problema para os investidores que não entenderem exatamente o que está acontecendo dentro desse mundo de crédito, né? Então, assim, você posso ir falando? Posso escorrendo, Gabriel? Então, vamos lá. Esse chacoalhão aí que a gente está tendo no crédito privado agora, né? Eu acho que tem que entender duas coisas, né? No mundo de crédito privado high grade, essencialmente a gente separa em dois mundos, né? O primeiro é o risco de inadimplência, né? Que tem a ver com o risco de crédito em si. Esse risco a gente está muito confortável para o tipo de emissor que a gente tem na carteira. A gente tem aí, tomou várias atitudes, aumentou caixa, está olhando mais de perto, fez stress test nos nossos modelos para simular qual é o impacto nos emissores. Mas a gente, de maneira geral,
tá bem confortável, tá monitorando de perto, porque a gente não sabe, tem uma incerteza muito grande, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Ninguém sabe se isolamento social é um negócio de mais 2 semanas, de 4 semanas ou de 2 meses, de 4 meses, sei lá, enfim, tem que ver o que vai acontecer. Mas já tem algum setor que te preocupa mais? Então, os setores que preocupam, assim, então, por exemplo, companhia aérea, tipo, isso é meio óbvio, né? Tipo, turismo, né? São setores que caem muito, né? Mas esse tipo de empresa, eles não só não acessam, eles não costumam acessar o mercado de capitais locais, assim, tirando, acho que a CVC, que é um nome que acessa o mercado de capitais locais, tem debênture em circulação, o resto, quando você fala de companhias aéreas, essencialmente elas emitem elas captam recursos onde? No exterior, porque é onde tem demanda para esse tipo de empresa que, assim, notoriamente é conhecido por ter uma série de riscos, né? De ser um setor mais arrojado aí, né? Então, não consegue captar no mercado local, consegue captar lá fora, né? Então, assim, para os fundos locais, que não acessam muito o mercado lá fora, acho que está tranquilo. Quando a gente fala de o que são setores que preocupariam, vamos jogar lenha na fogueira. Setores mais cíclicos, né? Quando a gente fala de setores cíclicos, pega varejo, por exemplo, né? Varejo com certeza vai ser afetado de alguma forma, né? Inclusive é um setor que inspira um pouco mais de cuidados. Mas aí você pega o tipo de empresa que costuma acessar o mercado de capitais, então lojas Renner, lojas Americanas, Raia Drogasil, Natura, tal, são empresas que assim, têm um histórico de disciplina financeira bem forte, então são empresas que mantêm um nível de endividamento bem controlado, eventualmente não tem endividamentos tão altos assim. Então, são empresas que, mesmo num cenário um pouco mais dramático, assim, a gente não vê tendo um problema, né, muito grande. Empresas menores, que são as que sofreriam mais, também não são o tipo de empresa que acessa o mercado de capitais, né? Então, elas não têm musculatura financeira para isso. Ficam muito na mão dos bancos, né? Então, assim, quem dá crédito para esse tipo de empresa que eu acho que pode sofrer mais exatamente os bancos, né? E aí poderia vir uma pergunta do tipo, pô, e os bancos estão tranquilos? Né? Seria, sei lá, uma próxima pergunta. Cara, os bancos aí é uma situação já tipo um pouquinho mais delicada, mas assim, por outro lado, se tem uma coisa que é muito diferente das crises anteriores, é que o governo, em especial o Banco Central, assim, ele foi muito rápido para tomar atitudes no nosso mercado, né? Então, sim, em especial o pacote para os bancos já foi um pacote assim de benesses tipo gigantesco logo de cara na primeira quinzena de março ainda, já abrindo assim uma série de flexibilidades para os bancos lidarem com isso, né? Então já tem aí prorrogação, questão de PDD já flexibilizaram bastante, então vão renegociar com todo mundo porque não tem como simplesmente eles irem lá e cobrar todo mundo, né? E os bancos, de maneira geral, assim, os bancos que têm mais exposição ao crédito da economia como um todo, né? Aí tem que separar cada tipo de banco, né? Quando a gente fala dos grandes bancos, né, são bancos que normalmente são bem robustos, são bancos Itaú, Bradesco, primeira linha aí, tipo, zero de chance de dar problema. E, sinceramente, assim, tem o interesse do governo salvar esse tipo de banco. Se um dia, tipo, parecer que vai dar problema, ele vai salvar. Porque o impacto na economia é grande demais para ter problema num banco desses, né? Quando a gente já fala de bancos menores, aí tem que entender que bancos menores normalmente atuam em nichos, né? E aí, claro, né, o cara que trabalha mais perto do crédito pessoal, eventualmente pode ter um pouco mais de problema, né? O cara que trabalha mais com crédito consignado, provavelmente não vai ter problema. O cara que trabalha com empresas médias, é um cenário um pouco mais desafiador, né? Então, assim, tem que ver então cada característica de cada banco, né, para ver o que pode preocupar mais ou menos. Por outro lado, o Banco Central, como eu falei, né, tipo, já liberou DPGE, liberou formas de captação, vai ter compulsório, libera compulsório, que afeta principalmente os grandes bancos, vai dar funding barato, vai dar funding a Selic para todo mundo, né? Então, para quem fizer LF com garantia e tal, tipo, então, assim, já tem um pacotinho de benesses pronto, porque acho que o que é diferente das outras crises é que essa foi muito rápida e veio de fora, né? Então, assim, é como se a gente estivesse em guerra com um inimigo invisível. Então, não é que o cara que estava fazendo... É diferente de 2008, por exemplo, que assim, corria o risco do sistema inteiro, do sistema financeiro quebrar e afetar a economia real, né? Ou
tinha muito moral hazard, etc. Não, agora não. Assim, todo mundo estava trabalhando direito, está aí sofrendo agora. Tal. Então, é mais generalizado, né? Ulisses, aproveitando, você fala que você fez um trabalho aí agora, que vocês modelaram novamente aí todas as empresas em portfólio. Teve alguma que dessas em portfólio que vocês começaram a comercializar, acendeu um sinal vermelho, um alerta, um sinal amarelo, que seja? Então, por enquanto a gente está, que não falei, bem confortável com o que a gente tem na carteira, né? O que a gente tem feito, tipo, quais setores preocupam mais, né? A gente tem tem uma escalinha, assim, né? Tipo, setor que não preocupa, energia elétrica, parte de geração e transmissão, zero de problema, parte de distribuição, eventualmente a gente pode ter alguma coisa de queda de demanda, pode ter alguma coisa de inadimplência, é o tipo de, assim, a gente vê possíveis impactos ali, mas é o tipo de impacto que vai ser absorvido pelo acionista, ponto. Assim, não é um problema de crédito. Saneamento, mesma coisa, e aí quando a gente começa a vir para outros setores, então pega o setor de rodovias, né? O setor de rodovias já é um pouco mais tricky, né? Porque você tem queda de tráfego real, então se for uma coisa mais de curto prazo, talvez o impacto seja mais limitado, mas se tiver alguma concessão que é um pouco mais alavancada, daí pode eventualmente criar algum tipo de problema. Se tiver alguém com menos caixa e precisa se refinanciar, puta, aí pode ser um problemão. Hoje você Então, tem no portfólio, você consegue dar uma ideia de quanto que você tem de rodovia no portfólio? vou abrir aqui e já te falo, mas a Tá. gente tem pouca rodovia. A gente estruturalmente não gosta muito do setor, apesar de supostamente ser um setor um pouco mais tranquilo, porque a gente entende que ele é mais cíclico. A gente gosta mesmo de energia elétrica, gosta das coisinhas papai com mamãe, né? Tipo, é o crédito que a gente chama de mais high grade. Mas eu já vou ver aqui, já até o final da apresentação, eu falo aqui quanto que a gente tem exatamente de energia. Aí um outro setor que a gente tem que já assim começa a ter um pouco mais de impacto, né? O que é? Locação de automóveis, por exemplo. Então uma Localiza, uma Unidas, por exemplo. Pô, é natural que com menos viagens de executivos ou mesmo viagens em geral tenha menos aluguel e obviamente eles alugam, todo mundo sabe, um caminhão de veículos para os uberinos, para os Ubers da vida, e todo mundo sabe que caiu para caramba a demanda, então invariavelmente eles vão ter um hit aí. Esse tipo de impacto provavelmente, assim, por ter uma frota que é razoavelmente líquida, então eles estão sempre comprando, sempre vendendo carros, a gente entende que é razoavelmente fácil deles irem gerenciando, principalmente se for coisas de mais curto prazo. Então, por exemplo, se a gente está falando de 2 meses de bagunça aí, 2 meses, 3 meses, provavelmente é o tipo de impacto que é para o acionista. Mais tempo que isso, eventualmente a gente já vê que a empresa, assim, precisa tomar outros tipos de atitude, mas por outro lado são empresas que normalmente são bem capitalizadas, né? Tem aí pelo menos alguns anos de serviço da dívida em caixa e tem um histórico de disciplina financeira bem grande, né? Então, assim, preocuparia um pouco menos. Aí a gente vai descendo, né? Então, varejo, por exemplo, pô, lojas Renner, fechou todas as lojas, né? Preocupa a gente não porque tem uma alavancagem relativamente baixa, mais forte, provavelmente é o tipo de empresa que vai, inclusive, sair mais forte dessa crise depois, porque os concorrentes delas aí sim são bem mais frágeis, né? Quando a gente começa a ir daí descendo um pouquinho mais, né, o que preocupa, FDICs, por exemplo, operações estruturadas de maneira geral. Operação estruturada, aí já é assim, tem que olhar caso a caso. Normalmente, o que é uma operação estruturada? Operação estruturada é aquela que tem um conjunto de garantias para fazer o negócio funcionar, porque se fosse só ali no quirografário, provavelmente não ia voar. Então, para de fato acessar o mercado de capitais, precisa de ser um pouco mais robusto, né? De maneira geral, assim, o que a gente tem hoje perto de 25 FDICs diferentes na carteira dos nossos fundos. Assim, não preocupa, a grande maioria não preocupa muito, porque eventualmente não são nem afetados, tem um conjunto bem robusto de garantias que a gente acha muito difícil ter que exercer alguma coisa, né? Uma prévia aí do que aconteceu já foi a greve dos caminhoneiros e, assim, a gente está bem confortável, né? Quando a gente vai especificamente ali para um segmento, né, que eu acho que é o que inspira um pouquinho mais de cuidados, é o multicedente e multisacado, né, que são as factories. Por quê? É o cara que na ponta ele já está lidando com essas empresas que via de regra é comércio, é pequena indústria, é aquele fornecedor para grandes redes, etc. Assim, são empresas que normalmente a musculatura financeira delas é bem ruim,
aquelas empresas que vivem mais um dia após o outro, né? Então, ali de fato, inspira mais cuidados, né? E aí vem muito a questão de como que a gente escolhe o tipo de exposição nesse tipo de segmento, né? Então, o Sparta Top, por exemplo, tem 3% de FDIC que é multicedente multisacado, são 6, se eu não me engano, né? A gente está bem de perto, olhando bem de perto todos eles, está bem confortável com todos eles, tem, assim, o pano geral para todos eles é que tem uma subordinação muito alta e que uma coisa que a gente dá muito valor é que essa subordinação seja de fato dinheiro, seja assim, recursos dos caras que estão na frente da operação e não tanto simplesmente a subordinação para sênior, mas uma estrutura muito alavancada, com mezanino, etc. Então, isso a gente dá muito valor. Então, via de regra, a gente entende que tem um alinhamento bem melhor e tem uma garantia bem robusta. E a gente está olhando bem de perto todos eles. Por enquanto, tipo, a gente está bem confortável, está em contato com eles. Vários deles diminuíram o volume, todos continuam operando, nenhum parou de operar. Inclusive, a gente acha que é um baita risco quando o cara para de operar um FDIC multicedente multisacado, porque daí estrangula esses caras que precisam de crédito para valer. Mas ali vai ter que ter uma flexibilidade grande, assim, né? Vai ter que ter bastante destreza dessas factories, né? Desses operadores, para realmente não impactar demais a cota subordinada, que é onde eles ganham dinheiro de verdade, né? Então, assim, é um cenário bastante desafiador. E claro que quando vira um cenário desafiador para eles, sempre tem o risco de eventualmente virar um problema maior, né? Então, por isso que a gente está acompanhando bem de perto todos os FDICs multicedentes multisacados que a gente tem, e por enquanto a gente está bem tranquilo. Então, assim, preocuparia mais se a gente tivesse estruturas com que a gente chama de casquinha mais fina, né? Ou seja, que caras que são muito alavancados, né? Porque daí, eventualmente, mesmo que seja uma perda pequena, eventualmente ela amplifica muito para o cara e daí desalinha interesse, né? Então, não é o caso do tipo de FDIC que a gente gosta de trabalhar. Multicedente, multisacado. Então, assim, tem uma escala de risco, né, tipo de crédito crescente ali, vamos dizer, que tipo inspira mais cuidados, mas de maneira geral, o que protege a gente, né? Então, monitoramento de perto, a diversificação, então lembrando que a gente tem uma carteira bem diversificada. Desculpa. Então, assim, a gente no momento não está preocupado. A gente tem feito bastante negociação no mercado secundário. E aí acho que começa a entrar num ponto que é interessante, Até, que é de Ulisses, liquidez. aproveitando então do mercado secundário aí que você já puxou esse gancho, vocês fizeram alguma transação dessa parte de FDIC mais ilíquida no mercado secundário durante essa crise? E até, aproveitando a pergunta, falando sobre o mercado secundário, como que foi o comportamento do secundário nesse mês de março? Então, beleza. Eu vou tentar encadear aqui uma ordem para acho que ficar mais claro, né? No que está acontecendo no mercado secundário, né? Primeira coisa é que os spreads todos abriram, né? Mas os spreads eles abriram, a gente entende que não é por conta de risco de crédito ou percepção de risco de crédito maior. Os spreads abriram porque assim como o nível de incerteza aumentou em todas as classes de ativos no mundo inteiro, então a gente viu que crédito no exterior, mesmo o mais high grade que tinha, caiu de preço, aqui também, e não necessariamente isso reflete um aumento de risco de crédito. Isso aí tem mais a ver com um prêmio por liquidez. O que isso significa? Pô, o cara não tem dúvida que o Itaú, que uma Petro, uma Raia Drogasil, enfim, uma empresa de primeira linha, ninguém tem dúvida que tipo, elas vão sobreviver, vão pagar tudo direitinho, que não vai ter problema de crédito nenhum, não tem inadimplência. Só que todo mundo fala assim, pô, para eu colocar a mão no meu bolso agora, eu preciso de um prêmio maior. Senão, tipo, eu não compro. Então, basicamente, isso aumenta, esse é o tal do prêmio de liquidez, né? Então, uma operação que negociava, sei lá, AAA, que negociava CDI mais 1, hoje é CDI mais 4 no mercado. Então, o que acontece? Tem um desconto maior nos preços, implica uma expectativa de retorno maior. Então, essa aqui é o tal aumento do spread de crédito, né? O efeito é esse. Isso penaliza as cotas dos fundos, né? Então, essencialmente, a gente tem marcação ao mercado. Então, basicamente, a gente viu aí os fundos, de maneira geral, tiveram um mês bem dramático. Provavelmente, para todos os fundos de crédito, foi o pior mês da história. Então, assim, mas não são perdas definitivas, não são perdas que estão relacionadas diretamente com inadimplência, né? Então, tem a ver, sim, com esse spread de crédito. Por outro lado, acho que, você vê, a gente
teve o dia com maior volume de negociação no mercado secundário de debêntures essa semana. Então, assim, bateu recorde. Então, não é que está sem liquidez, é que, na verdade, a liquidez está em um outro preço neste momento, dado toda essa incerteza que a gente tem no mercado. Então, assim, tem Itaú negociando a CDI mais 4, né? Não parece uma oportunidade, né? Então, mas por outro lado, é uma oportunidade só para quem tem caixa, né? Então, esse que é o ponto, né? Então, o que a gente tem feito no mercado secundário a gente tem algumas coisas a gente tem trocado, né? Então a gente tem conseguido comprar algumas coisas, vender outras. Claro que a gente não estava prevendo uma pandemia dessa, mas assim, ali ainda em fevereiro a gente conseguiu aumentar um pouco o caixa do fundo, né, no final de fevereiro. Ainda não tinha não foi tipo do carnaval que começou a afetar para valer a bolsa, mas já tinha uns indícios ali bem estranhos, a gente já tinha um pouquinho mais de caixa, felizmente. A gente aumentou ali o caixa. Depois, no começo, a gente ainda conseguiu aumentar um pouquinho mais. Então, a gente está bem confortável, seja para fluxos de resgates, que na indústria de crédito privado como um todo aumentou. Então, isso a gente está confortável também. Mas, principalmente, para ir usando esse caixa para efetivamente aproveitar essas oportunidades. Então, tem comprado algumas coisas, tem trocado alguns títulos. Então, a gente tem ajustado ali, quando aparece um AAA, de repente a gente tinha um título que está relativamente barato para sair, mas a gente entende que tinha um risco bem maior e pode sair numa taxa, pode explorar um valor relativo ali, comprar um título de uma empresa com muito mais qualidade, que a gente sabe que volta com muito mais certeza, né? Então a gente está fazendo trocas que a gente tem como expectativa ter ganhos adicionais de capital, né, basicamente, quando tiver uma normalização desses preços, né? A gente entende que, sim, a gente está vivendo um ambiente de incerteza, em algum momento vai diminuir essa incerteza, a gente não sabe se é semanas, se é meses, mas em alguma coisa aí no meio do caminho, entre semanas e meses, a gente entende que deve voltar, então os preços devem voltar a ser negociados nos patamares anteriores. Então, basicamente, você tem uma recuperação das cotas de maneira generalizada, etc., né? Indo para o mercado secundário, tem alguma classe que tem negociado mais em termos de debêntures incentivadas, debêntures não incentivadas, títulos bancários? O que tem sido negociado mais aí no mercado secundário? Olha, vamos lá, isso é uma boa pergunta, né? Normalmente o que tem mais liquidez é letra financeira, né? E letra financeira foi o que mais perdeu liquidez, porque basicamente ela não vai estar muito... Primeiro que os bancos não têm tanto interesse assim, em recomprar as próprias letras financeiras, tipo, eles estão no modo cash skin, então preferem ter liquidez e preferem trabalhar com clientes do que recomprar os próprios títulos, né? E daí você não tem um comprador, assim, você não tem bancos, por exemplo, comprando títulos de outras instituições financeiras, eles compram crédito corporativo, né? Então, o que aumentou a liquidez são as debêntures, que diminuiu a liquidez são as letras financeiras, as operações estruturadas, que os FDICs, né? A gente tem visto alguma negociação maior do que costuma ter, né? Então, principalmente pessoas que têm que vender forçado, tiveram resgates, têm que ajustar tamanho de posição, vendendo em umas taxas bem elevadas. Mas, assim, o que a gente mais tem visto mesmo é venda de debêntures no debêntures CDI, né, institucional. Né? As debêntures incentivadas, por exemplo, no semestre passado foram as que mais sofreram. Né? Agora não, elas sofreram bem pouco e por uma característica bem peculiar, né? Como elas são debêntures que são indexados IPCA, existem compradores de longo prazo naturais aí para debêntures, para títulos indexados IPCA, então os fundos de pensão, os institucionais, né? Então, quando chega naquele patamar de IPCA mais 5 e pouco, IPCA mais 6, começa a ter demanda. Então, elas não meio que encontram... Você teve uma abertura das taxas das NTNBs, você tem só que ao mesmo tempo você tem uma demanda, seja por pessoas físicas que querem carteirar debêntures incentivadas nesse patamar de IPCA mais 5, IPCA mais 6, seja investidores institucionais que eventualmente nem se beneficiariam do incentivo fiscal, mas que podem comprar agora e eventualmente podem desovar mais para frente, ou podem carregar e já está ótimo. Né? Então a gente vê que debênture incentivada não abriu muito agora e nem tem por que abrir. Né? Então tanto que se a gente vê os fundos de debênture incentivados com hedge, eles tiveram um mês negativo de maneira geral agora em março, mas foi um mês de menos 1%, foi um mês mais tranquilo, não foi igual os fundos que são mais focados em ativos CDI, que
que tiveram ali -3, -4, -5, etc. Né? Então, assim, sofreram bem menos. E, sinceramente, acho que eles não têm muito espaço para abrir, porque já encontram uma demanda. Né? Esses fundos, os ativos do CDI, né, o que a gente tem visto é que, assim, no mundo inteiro, os bancos centrais eles têm um super interesse em normalizar o mercado secundário, porque ele é uma referência de preço importante. O mercado de capitais ele é uma referência de preço importante, principalmente para as grandes empresas. E, assim, a gente está falando das grandes empresas, a gente está falando do topo da cadeia, né, do topo da pirâmide. Então, se você tem o crédito deteriorando, desculpa, não é nem o crédito, se você tem o custo aumentando para quem está no topo da cadeia, né, no topo da pirâmide de crédito, né, que são as maiores empresas, aí, consequentemente, o high yield vai ter uma taxa maior ainda e para o pequeno e médio empresário, então, vai ter uma taxa proibitiva. Né? Então, o impacto ele é meio que em cascata. Por isso que os bancos centrais do mundo inteiro eles têm interesse em normalizar o crédito, o high grade, né, o investment grade. Então, a gente vê o Fed, por exemplo, o Banco Central Americano, uma atuação bastante contundente ali. Ele foi lá e falou, vou comprar 20% do mercado, qualquer coisa que for investment grade, me dá aqui, e vou comprar direto. Né? Então, assim, o budget é ilimitado, né? Pode imprimir dinheiro à vontade. O problema de inflação é um problema lá para frente, né? Mas assim, no mercado atual ele está preocupado em comprar esses títulos para voltar às taxas. Tanto é que quando a gente vê os gráficos de ETF lá de fora, por exemplo, que seria uma representação do mercado, a gente vê que eles sofreram bastante e de repente o Fed anunciou os pacotes, já recuperou quase tudo, questão de uma semana, assim, né? Aqui no Brasil, o Banco Central ele também anunciou, né, um pacote bem robusto ali para os bancos poderem deixar de levantar compulsório para poder comprar debêntures no mercado secundário. Né? Isso já traz, assim, só o tamanho dessa medida de 91 bilhões. Para vocês terem ideia, a amostra que a gente acompanha de gestores independentes, o PL total soma 50 bi. Então, assim, nos 90 bilhões daria para comprar a indústria inteira hoje de gestor independente e ainda sobra um troco. É claro que os bancos provavelmente vão comprar tudo assim, de uma vez, né? Porque eles, na verdade, vão tentar maximizar o preço, as taxas de compra. Né? Então, assim, os bancos a gente vê que tem um interesse bem forte em comprar. A gente vê que bancos já estavam comprando mesmo antes de anunciar essa medida, porque as taxas estão realmente muito atrativas para esses bancos. A gente sabe que banco adora, entende de crédito e gosta de taxa alta. Então, quando ele vê isso no secundário com risco baixo, ele começa realmente a atuar. Né? A gente tem visto os bancos comprando, mas nesse preço mais baixo, né? Ou seja, com uma expectativa de retorno bem alta. É o que eles gostam. E aí o Banco Central ele injetou fez esse pacote, injeta liquidez, e depois ele também anunciou um outro pacote de LF de LF garantido, então ele vai dar funding para essas instituições, também podem comprar debênture secundário, e o Banco Central tem até, ele estava propondo uma PEC para ele comprar, igual o Banco Central americano, ele comprar diretamente ativos de crédito, que hoje ele não pode fazer isso. Então só que isso depende do Congresso, né? Uma PEC, tem que passar em 2 turnos nas 2 casas. Né? Então, daí estão colocando naquela MP do orçamento de guerra, né? Tem um nome lá, eles incluíram Sim. lá essa possibilidade, que seria justamente para o banco. Eu acho que a nossa visão é que num primeiro momento isso daí é para fazer uma pressão adicional sobre os bancos do tipo, cara, se vocês não aproveitarem essa oportunidade, a gente vai comprar direto. Mas realmente talvez seja o objetivo do Banco Central efetivamente entrar no mercado comprando para normalizar o mercado de crédito high grade, o mercado secundário, porque ele baliza o custo de crédito para todas as cadeias, para toda a cadeia de crédito. Né? Então, acho que tem essa preocupação. Então, explorando isso, então, é uma pergunta que eu tenho. A gente vê nos jornais todo dia as duas pontas praticamente brigando abertamente. Uhum. A gente tem os bancos falando que estão liberando, que estão super dispostos a ajudar as empresas, mas do outro lado a gente vê os empresários falando que não, que estão tendo a porta fechada na cara, que não estão conseguindo conversar, que estão triplicando juros. Você acha que ainda falta mais do Banco Central? Você acha que falta alguma medida a ser aprovada? Porque assim, a gente viu de ontem para hoje na China, o Banco Central da China orientou os bancos nacionais a abrirem mão de lucros para ajudar as empresas. E orientar lá não é uma sugestão, orientar lá é uma ordem. Eu sei que não vai chegar a esse ponto aqui no Brasil, mas
O que você acha que realmente tá faltando? É só questão de tempo? Você pode também argumentar isso? Qual que é a sua opinião? Boa. Aliás, é super relevante esse ponto, né? O Banco Central ele não pode obrigar os bancos privados aqui, como o chinês pode obrigar lá, ele não pode obrigar aqui os bancos centrais, os bancos privados, principalmente, a comprar. E mesmo pelo que a equipe econômica tem sinalizado, eles têm tomado um cuidado com o Banco do Brasil, porque tem acionistas minoritários. Tipo, aliás, é inédito, né, esse tipo de comentário. Mas, enfim, e daí tentando fazer mais coisas através ou da Caixa, ou do BNDES, etc. Então, assim, existe uma preocupação do Banco Central em sim que as políticas sejam efetivas, que essa injeção de liquidez não fique empossada dentro dos bancos. E, assim, até eu particularmente achei que tipo, o Banco Central ir lá e baixar a Selic ia ser, tipo, não fazia sentido nenhum. Mas o Banco Central efetivamente foi lá e baixou a Selic e viu que na ponta o que aconteceu foi que os custos, o custo de dívida, né, o custo do empréstimo aumentou na ponta para todo mundo. Então, na verdade, não é com a Selic que vai resolver agora, entendeu? Tipo, pode até ser que numa fase de recuperação lá na frente, baixa a Selic possa ajudar, ou tem espaço e tal, mas tipo, entendo que agora não faz diferença nenhuma, porque precisa fazer o crédito chegar na ponta. E o crédito chegar na ponta, o Banco Central tem outras ferramentas. Então, ele pode levantar compulsório, ele pode atuar diretamente, ele pode fazer repasses diretos. Né? Então, assim, a gente vê a preocupação da equipe econômica de fazer um empréstimo para pagar a folha, desde que não tenha demissão, e o Banco Central pode dar funding para isso, a Selic e tal. Assim. Então, existe uma preocupação em que chegue o crédito e há um custo razoável na ponta. Mas, tipo, sinceramente, acho que ainda tem um chão pela frente. Bom ver que o governo está atuando, que ele está preocupado com isso, mas, sendo muito franco, acho que tem um bom chão pela frente ainda, né? O que eu vejo da equipe econômica é que ela tem preocupações legítimas, né? Eles não querem que tenham gastos aí que virem permanentes, né, temporários que virem permanentes, tal, tem toda uma preocupação com isso que é absolutamente legítima, principalmente no Brasil, mas assim, se a gente vê o que outros países que estão também umas semanas na frente da pandemia do que a gente está aqui no Brasil, tipo, o pessoal está abrindo o cofre mesmo, assim, tipo, não é só dar uma prorrogação de pagamento de imposto, para de ter o pagamento de imposto, assim, abre mão de cobrança esse ano, vai prejudicar, vai aumentar o endividamento público, sim, mas vai injetar dinheiro novo na economia. Né? Aqui no Brasil, o que a gente vê ainda não, tipo, vou liberar o FGTS, tá, mas o FGTS já é dinheiro do trabalhador, então não conta como estímulo adicional. Ah, não, vou prorrogar 90 dias o DARF. Pô, também é gozação, né? E assim, a própria injeção de liquidez, né, ela injeta liquidez, os bancos vão falar, ótimo, me dá aqui, porque, tipo, não tenho nada a perder. Mas, assim, para fazer ser eficaz, efetivamente, eu acho que ainda tem uma série de medidas para serem tomadas aí para, assim, incentivar, fazer, na verdade, aumentar a eficácia, né? Fazer com que essas medidas cheguem de fato lá na ponta, incentivem as empresas, ou principalmente quem está precisando, né? Acho que tem a questão de desemprego, de renda, pessoa física e tal. De maneira geral, acho que ainda tem um espaço para andar. Boa. Fala, Gabriel. Aproveitando, eu sei que alguma parte você já falou que vocês fizeram aí nesse atual momento, mas, de fato, você poderia resumir o que vocês fizeram para mitigar um pouco desse risco aí atual de mercado, trabalharam com duration, aumentaram bastante em caixa, você pode me passar mais ou menos quanto que vocês têm em caixa hoje em dia nos fundos, um pouco aí do trabalho que vocês fizeram com relação à gestão de risco. Ótimo. De maneira geral, e a gente fez mais ou menos a mesma coisa no semestre passado, a gente não tem aumentado o duration ainda, mas a gente tem trocado, assim, não de maneira relevante, aumentou um pouquinho, não foi né, de 2 anos para 2,2. Então, assim, a duration aumentou pouca coisa por enquanto. Pode ser que a gente aumente um pouco mais ou não, mas historicamente a gente também não costuma trabalhar com duration muito mais alta do que isso. Então, de maneira geral, os nossos fundos estão com 2 anos de duration, no debênture incentivada com perto de 3 anos, porque é a característica do produto. O de caixa, a gente historicamente trabalha com caixa entre 10% e 15%, a gente virou o mês agora com 24%,
Então, assim, a gente está com um caixa bem maior do que a média. A gente começou, o máximo de caixa que a gente já teve foi no semestre passado, a gente bateu 30% de caixa. Então, a gente realmente fica naquela de aproveitar as oportunidades. Ao mesmo tempo, pode ser que tenha pedidos de resgate, a gente não sabe como o passivo vai se comportar, então a gente tem dosado o quanto a gente pode ir aproveitando de oportunidades. Então, não é que a gente está preocupado em baixar rapidamente o caixa, mas também não é que a gente está sentado numa montanha de caixa e não vai fazer nada. Então, a gente está olhando tipo os dois. Se o passivo está se comportando bem, a gente vai comprar mais. Se não tiver, a gente vai tipo segurar mais o caixa, assim vai. Então, por enquanto, a gente está reduzindo um pouco o caixa, mas muito oportunista, né? O que a gente mais tem feito mesmo é trocas, por isso que, inclusive, o duration acabou aumentando um pouco. É isso. Em termos de mix de rating, né, a gente também, historicamente, não muda muito, né? Historicamente, a gente tem 80% entre AAA e AA, e, sinceramente, a gente não está pensando em mexer muito nisso agora. O que a gente tem feito, sim, é saído de algumas coisas mais para o AA ou mais estruturado, indo para o AAA porque está numa taxa absurda, né? Então, assim, a gente tem muito mais convicção num AAA com uma taxa CDI mais 4, CDI mais 5, do que ficar sei lá, num A, por exemplo, ou num AA menos, eventualmente também mais ou menos nesses níveis. Até porque o mercado está meio engraçado, porque esse secundário agora, ele está meio que flat as taxas, né? Tipo, meio que CDI mais 4, CDI mais 5 para todo mundo, né? Então, tipo, é melhor ficar com mais qualidade, já que é o mesmo preço, vão ficar nas coisas com mais qualidade, né? Então, a gente, claro que não vai sair agredindo, né? Que tem que usar spread e tal, mas a gente, dentro do possível, está fazendo trocas para melhorar um pouquinho mais a qualidade da carteira, para pegar a volta, né? Dessa normalização que a gente está vendo nos spreads, para a gente pegar essa volta, né? Ulisses, aproveitando que você falou de passivo, como tem se controlado aí a questão dos resgates e também se de fato aí, como você falou, se tem uma preocupação com caixa para pagar os resgates e eventualmente não aproveitar aí 100% das oportunidades que tem no mercado secundário, seria mais ou menos isso. Boa. A gente viu, assim, tipo, público, né? A gente viu nos fundos D0 e D1 um aumento bem relevante de resgates ao longo do mês de março, né? Então, a gente... E até aproveitar, e você poderia comentar um pouco do perfil do passivo que tem resgatado mais, eventualmente aplicado e tal. Tá bom. Vamos lá. A gente tem a gente viu ali um aumento bem forte dos resgates nos fundos D0 e D1 e, obviamente, a gente falou que os fundos D30 é só uma questão de tempo para ter um aumento de resgate também. Efetivamente, a gente passou ali por uns 10 dias, que foram mais ou menos entre os dias 12 a 20 e pouco ali, que teve um período de uns 10 dias que aumentou um pouco o nível de resgates dos nossos fundos, também dos D30. Eu acho que, de maneira geral, pelo que a gente tem de informação aí dos outros players, tipo, acho que também teve um leve aumento de resgates. E, por outro lado, essa última semana já voltou para o patamar mais próximo do histórico, né? Historicamente, a gente tem alguma coisa entre 2,5% e 3% de resgate ao mês no Sparta Top, né, que é o nosso principal fundo. Então, a gente viu um aumento e já viu uma volta para o patamar normal, né? Então, assim, não há um aumento que preocupa a gente, mas a gente estava mais conservador, e uma coisa que preocupava a gente também, preocupa, na verdade, por isso que a gente está de olho ainda, é que, assim, a gente nunca teve, a indústria nunca teve um mês com retornos negativos. Como que o passivo vai entender isso, né? Se de fato vai entender o que está acontecendo ou se vai se assustar e vai sair. O que é o perfil do passivo que a gente tem lá nos nossos fundos, né? A gente tem mais ou menos 50% que é conta e ordem, né? Dos nossos fundos de maneira geral. A gente tem uns 15% que são basicamente fundos aplicando e tem uns 35% que são institucionais. A gente viu um comportamento um pouco mais no mix de resgates que a gente teve naqueles 10 dias. A gente viu um pouquinho mais os fundos pedindo resgate mesmo, né? Acho que ou por uma questão de liquidez ou por uma questão de preocupação mesmo. A gente viu os fundos um pouco mais pedindo resgate. Institucional tem se comportado bem, inclusive no segundo semestre do ano passado se comportaram muito bem. A gente teve
um institucional que saiu só, bem grande, mas assim, só teve um que se mexeu. Basicamente agora no começo do ano teve um ou outro ali que teve alguns ajustes, que basicamente são caras que falaram para a gente, ó, a gente está aumentando parcela em bolsa e aumentando parcela em investimento no exterior. Então são caras que se mexeram, nem saíram totalmente. Daí agora a gente também vê eles comportados durante essa crise. Que teve um que tipo falou que comitê e tal, não sei o que, saiu, mas também não é tão relevante. Então assim, se comportaram bem. E de pessoa física, né, que é um movimento assim, ao grosso do número de cotistas, né, mas a gente viu que ele assim, teve um aumento, vamos dizer que se o ritmo, em relação ao ritmo mensal, dobrou o pedido de resgate por uns 10, 12 dias também, e já voltou para o padrão. Então, assim, tipo, a gente está praticamente de volta no padrão, agora nos pedidos de resgate que ainda não cotizaram, né? Todos os nossos fundos lá são D30, então, assim, essas informações ainda não estão lá na CVM públicas, mas eu já estou adiantando, assim, para isso. Então, assim, o que a gente está monitorando, sim, agora, é se eventualmente, tipo, o passivo, por exemplo, o varejo, né, ou sei lá, os investidores por conta e ordem, se eventualmente eles podem ter algum tipo de incômodo com essa rentabilidade negativa do mês passado. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem. Por enquanto está tranquilo, né, mas a gente está monitorando. Sinceramente, acho que pelo nível de comunicação que a gente está conseguindo estabelecer, e diferente do semestre passado, que a gente tinha todas as classes de risco performando bem pra caramba, e tipo o pós-fixado basicamente rendendo pouco ainda ali com reprecificação, a gente via muito mais ímpeto deles para sair, que a gente não está vendo agora. Então, assim, agora o que a gente tem visto é que tem uma preocupação em realmente entender o que está acontecendo, até porque a gente também teve um movimento bem relevante, né? Então o cara entra para... Pô, tem fundo que está com 0 acumulado em 12 meses, né? Então, assim, não é que também o investidor teve só uma chacoalhadazinha, teve uma chacoalhada bem relevante, incomoda. Mas, assim, também, eu acho que um ponto importante é lembrar que quando chacoalha um pouquinho, tipo, vira carrego, né? Já, dado que não tem perda definitiva, né? Então, se virou carrego, pode ser um excelente ponto de entrada agora. A gente espera que em algumas semanas volte, semanas ou meses aí volte para os patamares normais. Então, provavelmente a gente vai ver daqui para frente um retorno que a gente nunca viu igual na renda fixa, né? Então, pode ser que você coloque a taxa de carrego, que hoje está tudo acima de... Está quase CDI mais 3, a taxa da carteira. E você ainda coloca uma duration e eventualmente ainda tem um ganho de capital, né? Então, você fala, pô, pode ter um mega retorno nos próximos 12 meses. Né? Então, pode ser uma oportunidade de entrada interessante e com nível de risco baixo, né? Tipo, sinceramente, até comparando com outras classes de ativos, né? A gente não vê, por exemplo, a bolsa voltando na mesma velocidade que o crédito vai voltar, né? A gente entende que o crédito vai voltar muito antes e que bolsa vai ser um processo, não que não seja ponto de entrada, sinceramente, assim, pensando em carteira, asset allocation mesmo, pode ser um ponto interessante, mas, sim, sinceramente, nossa percepção é que crédito vai voltar muito mais rápido e justamente por isso que não cai 20%, 30%, cai 4%, 5%. E que você recomendaria? Agora eu vou finalizar, fazer duas até, só para... Se o Gabriel não vai Manda gostar, eu ver. vou estimular, vou botar duas perguntas, mas é rapidinho. Você até deu uma pincelada sobre as garantias, você falou ainda que não estão mudando tanto, mas você enxerga que vão mudar um pouco as exigências da indústria por conta das novas circunstâncias? E aí, acho que puxar para o lado positivo também, como última pergunta. O que você recomendaria, quais indicadores que a gente vai acompanhar agora para enxergar uma retomada? Assim, se daqui 6, 12 meses, daqui 6 meses, o que você ficaria confortável, gostaria que realmente estivesse desempenhando bem para você falar, não, de fato, o Brasil está retomando e o médio prazo segue muito bem, o mercado de crédito está dando sinais bons nesses pontos? Olha, a gente, assim, a principal métrica que a gente acompanha, assim, é o nível de endividamento, né? Então, assim, a EBITDA vai sofrer, as empresas que tinham mais folga, né? Tem empresa que, assim, o Covenant é 4, o cara roda no 3,8. Esse daí ferrou, vai estourar o Covenant, vai sair caro para eles, porque provavelmente os debenturistas não sei se vão ser tão flexíveis assim para um cara que já rodava meio que no limite, né?
As empresas que já tinham mais folga, né, provavelmente elas vão estar com nível de... assim, de maneira geral, a gente vai ver um nível de alavancagem agora aumentando, tipo, dívida líquida e EBITDA, por exemplo, com certeza vai aumentar, porque provavelmente os EBITDAs vão cair. E daí depois, assim, acho que o que vai deixar mais claro que tem uma retomada vai ser justamente quando a gente começa a ver o nível de endividamento caindo, né? Ou seja, as empresas já voltando para a normalidade. Eu acho que toda vez que vem uma crítica, ou uma crise, ou melhor, que tem um chacoalhão no mercado, tipo, a gente vai ter aprendizados e vai mudar o comportamento, né? Então, assim, desde provavelmente as pessoas vão usar mais o Zoom, tipo, mas tem outras coisas que vão acontecer que provavelmente essas empresas que rodam muito perto do limite, né? Então, assim, a gente tinha uma tese aqui no Brasil que, tipo, era basicamente a principal tese de todo mundo é que a gente estava no começo do ciclo econômico. Tipicamente, no começo do ciclo econômico, você é mais tolerante com alavancagens maior, porque a alavancagem maior no fim do ciclo econômico, aí é uma tragédia. Mas no começo, normalmente não tem muito problema de crédito. Então, você vai mesmo dar mais alavancado, porque vai ter mais taxa, etc. E tal. E, na verdade, a gente vai ver que provavelmente o pessoal vai ser um pouco mais prudente, pelo menos enquanto estiver na memória essa crise. Tipo, o pessoal vai exigir, não vai dar, por exemplo, a empresa que tem 3,5 de alavancagem de dívida líquida e EBITDA não vai dar um covenant de 3,75, né, de 3,6. Provavelmente vai falar assim, pô, para essa empresa, pô, tem que estar com um endividamento menor, ou provavelmente o custo dela vai ser muito maior, né? Então, acho que tem um pouco disso que, como é um negócio que veio, assim, um choque externo, né? Que a gente não estava esperando, a gente estava num começo de ciclo, né? Então, acho que tem um pouco daquela displicência voluntária mesmo, né? Tipo, então, todo mundo tolera um pouquinho mais o endividamento, alto, mas é porque supostamente está no começo do ciclo e tem menos risco. De fato, em condições normais tem menos risco, mas vem um choque externo que mostra a realidade, né? Então, acho que o nível de alavancagem vai subir, a hora que mostra a retomada é justamente com o nível de alavancagem caindo, né? Porque as empresas passam a gerar caixa também, né? Acho que e isso acho que vai estar bastante relacionado com o desempenho da bolsa, para falar a verdade. Acho que a retomada não vai ser tão óbvia assim. Provavelmente a gente vai ter que ver aí 1, 2 trimestres de resultados para ver como que as empresas saíram. Ainda mais que é um negócio que está acontecendo bem na virada de trimestre, então, tipo, vai prejudicar um pouquinho mais, vai talvez fazer demorar um pouco mais os movimentos da bolsa e tal. Mas, assim, de maneira geral, tanto bolsa como os gestores de crédito, óbvio, querem ver qual que é o impacto dessa crise nos balanços das empresas, né? Então, quem que sofreu mesmo, quem que não ia sofrer e não sofreu, e quem que não ia sofrer e sofreu, né? E as empresas que supostamente eram para sofrer mais, qual que é o tamanho ou que estavam mais expostos, né? Qual que é o tamanho do impacto aí, né? Ulisses, É isso. chegando ao fim aí, minha última pergunta para você, meio que a pergunta de alguns investidores aqui, né? O que você recomendaria para dois públicos de investidor? Aquele que já está posicionado nos fundos de crédito há um ano, já sofreu, já pegou 2 crises, entre aspas, aí, e a rentabilidade de um ano está bem aquém do que ele projetava. Está no zero. O investimento. Está no 0 a 0, está muito abaixo do CDI. E para aquele investidor que está com liquidez e está vendo uma possibilidade aí, dado que houve o aumento dos spreads, como você bem falou, no mercado secundário, para esse investidor se há uma oportunidade de entrada. Então, essa é a minha última pergunta. Vamos lá. Primeiro, para o investidor que já está hoje, se ele sair hoje, porque assim, cada um tem suas necessidades de liquidez, mas eu entendo que sair hoje é materializar uma perda que pode ser só temporária, que basicamente é só de marcação, dado que o risco, em termos de risco de crédito, a gente está bem confortável. E a gente acha que essa marcação toda, esse prêmio de liquidez que eu chamei aqui, eu acho que isso daí volta. Tipo, a gente é meio que consenso que volta. O próprio Banco Central está atuando para fazer isso voltar. Então, a gente tem bastante convicção que isso volta. Então, assim, o cara que está incomodado e quer sair, eu falaria assim, cara, tipo, espera 30 dias, 60 dias, talvez você pedir o resgate depois de 30, 60 dias, talvez você saia uma cota estupidamente melhor. Porque, eventualmente, pode dissipar essa incerteza e você sai num momento muito melhor. Sair agora, acho que é o pior momento para sair, assim, tá bem claro, porque você basicamente perdeu na ida e não vai recuperar a volta.
Para quem está fora, eu vou sugerir o que eu fiz, na verdade, como investidor, pessoa física, né? Assim, eu estava mais preocupado, estou mais preocupado em reduzir a minha liquidez, ou seja, aproveitar a parcela que eu tinha de caixa, que não é crédito, né? Minha parcela de caixa, comprar fundo de crédito, por exemplo, nesse momento, do que comprar bolsa. Comprei um pouquinho de bolsa e comprei bastante de crédito, porque eu acho que é onde tem uma recuperação mais rápida e, tipo, depois vou ter oportunidade depois para comprar um pouco mais de bolsa, eventualmente, tal. Acho que é um tiro mais certo hoje investir em crédito do que investir, por exemplo, em bolsa. Enfim. Mas acho que, veja, também acho que bolsa para longo prazo é uma alternativa interessante, tanto que um pouco eu fiz, né? Então, assim, eu acho que o que realmente eu vejo é que você tem uma possibilidade de um retorno bem excepcional agora nos próximos meses, né? Então, tanto por carrego elevado como por fechamento de spreads, então ganho de capital, que os investidores eventualmente podem aproveitar nesse momento. Me parece uma boa alternativa. Boa. Ótimo, Ulisses. Então, encerrando aqui o call hoje, eu gostaria de agradecer bastante a presença de todos os participantes em mais uma live exclusiva da RB Investimentos. Ulisses, Gustavo, muito obrigado aí pela presença de vocês. Foi um grande prazer aí estar na mediação desse call. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado vocês todos, hein? Um abraço, se cuidem. Valeu, Gabriel. Valeu, Ulisses. Até mais. Valeu.